Flamengo tem que consertar ali um pouquinho ali, né? Vamos dizer assim, o sistema defensivo. É lógico que tem que acertar algumas coisas, isso é normal, mas foi o que você falou. Torcedores pedindo fora a Sene e parece que estão torcendo, né? Para que o Flamengo perca, para chegar lá na frente e falar assim, tá vendo? Eu avisei, eu tô dizendo isso, não sei o É, quê. Então, assim, eu acho que isso, pô, já tá. Não fica bacana, não tá bacana. Até porque, cara, a gente acaba. Eu vejo, sabe o que eu vejo? A torcida torcer, ficar torcendo não pelo Flamengo, mas torcer por alguns jogadores, por alguns técnicos. Cara, tem que torcer pelo Flamengo. Independente de quem está jogando, quem está sendo o treinador. Eu acho que o nome Flamengo é maior que tudo. Tudo passa, o Flamengo fica. Mas vamos exatamente. passar. Então, assim, cara, pô, torcer pelo jogador, torcer por um treinador, desculpa, gente, mas eu discordo completamente disso. Mas eu estou feliz demais com a vitória de ontem, né? O Flamengo mostrou que ofensivamente está superior a muitos clubes aí, né? É claro que defensivamente o Flamengo tem que acertar bastante coisa. Com certeza, a gente vai falar sobre isso, sobre essas questões, né, de sistema defensivo, porque realmente precisa ter um ajuste, né? A gente viu ontem, por exemplo, o Gustavo Henrique. Eu acho assim, ele deu o bote errado naquele jogo, naquele lance, né, do gol do Vélez. Ele realmente deu o bote errado ali, ele foi infantil. Acho que o jogador ele tem que ter aquele pensamentozinho, aquele botãozinho que ele tá na Libertadores, cara. Libertadores é uma competição totalmente diferente do Campeonato Brasileiro, Carioca, todas as competições. Então, é claro que, assim, temos que entender que a Libertadores não vai ser uma competição fácil. E a impressão que eu tenho, Bruno, não sei se você também tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que parece que a gente vive, assim, a gente vivia um time perfeito que não perdia para nenhum adversário. Essa é a impressão que eu tinha. E em relação ao título de 2019, por exemplo, nem parece que a gente tomou sufoco do River, lembra? Não parece. Então, Caraca, assim, jogamos contra o time argentino. Time forte, cara. O time é cara, forte. líder do campeonato É, argentino. pô. O Vélez é líder do campeonato argentino. Não é um time fraco, é um time forte. E o Flamengo venceu, quebrando um jejum aí de 40 anos que não vencia na Argentina, né? Não vencia uma equipe argentina no país. Então o Flamengo quebra um momento, né? Quebra esse jejum e a gente venceu, cara, a gente venceu jogando bem. O Flamengo venceu jogando bem. O Flamengo venceu impondo o ritmo de jogo. É claro que contra um adversário que também tem ritmo de jogo forte, como foi o Vélez, né? O Vélez, dá para ver que o Vélez tem características ofensivas também bem marcantes, como o Flamengo também tem. Mas mesmo assim, cara, se você parar para perceber, o Flamengo dominou o jogo. Em posse de bola, o Flamengo teve 57% de posse de bola, superior ao time do Vélez, finalizou mais vezes. Então, assim, colocando na balança, a estreia do Flamengo foi uma estreia boa. É claro que a gente precisa também falar sobre os erros, por exemplo, esse erro do Gustavo Henrique, também teve erro do Ilharão, que não estava marcando o jogador direito, então assim, que não estava marcando o Hanson, né? Que foi o jogador que marcou o gol do Vélez, que fez o gol do Vélez. O Ilharão não estava bem também naquele lance, mas depois eles conseguem ter um pouquinho mais de segurança. Aí a gente vem com um gol de bola parada, né? E isso realmente não tem como entender. O time do Flamengo mais alto do que o time do Vélez e acaba tomando o gol de bola parada. Eu acho que isso é um alerta, né? Eu acho que esse setor é um setor que o Flamengo precisa ter um alerta ligado, né? Uma concentração a mais, porque realmente é complicado tomar gol de bola parada no alto, sendo que o time do Vélez é um time mais baixo que o time do Flamengo. E a gente tem um zagueiro, assim, quase 2 metros, 2 metros, né? O Gustavo Henrique tem 2 metros, ou mais de 2 metros. O Gustavo Henrique é um zagueiro muito alto. Ó, a galera falando, o erro não foi só do Gustavo Henrique, não. O Gerson veio trotando na É marcação. isso que eu ia falar. O Gerson, assim, ele começou mal, né? Ele não começa naquele nível do Gerson que a gente está acostumado, mas depois ele evolui e foi muito bem, assim, depois de um tempo, né? Depois que ele começa a engatar, né? Parece que engatou ali e foi. E deu aquelas 2 assistências, a primeira assistência para o gol do Ilharão e depois
dá assistência para o Everton Ribeiro, que perde um gol feito praticamente, e poderia também ter mudado um pouco o rumo do jogo se o Everton tivesse feito aquele gol. Então, assim, analisando o jogo, né, analisando o Flamengo em si, foi um jogo bom do Flamengo. O Flamengo impôs muito o ritmo contra o Vélez. Ó, a galera falando, vitória épica, isso é Flamengo. É isso, ó. Não achei erro, Isa. O zagueiro tinha que tomar uma decisão em segundos, o erro está na compactação do time. Pois é assim, ele deu o bote errado, sim. Não tem como, o Gustavo deu o bote errado, mas também faltou erro de marcação, né? Faltou a marcação do Ilharão, por exemplo. Lá no início também, né? Quando a jogada começa a ser construída, tem erro de marcação. Então é todo um processo e não dá para colocar a culpa só no jogador, né? E mesmo assim, é normal, Bruno. É claro que o Flamengo precisa sempre trabalhar para buscar a excelência, né? É normal que os torcedores fiquem insatisfeitos com um lance bobo desse, como foi com o Gustavo Henrique, o bote que o Gustavo Henrique deu. Ele fez a escolha dele, né? Ele teve que tomar a decisão ali, como o próprio Marco Aurélio disse, né? Tomar a decisão em segundos. E é claro que o torcedor tem razão de ficar insatisfeito, por exemplo, com esse gol tomado, só que não dá também para poder levar isso a extremo e pronto, acabou. Por conta disso, o Flamengo foi muito mal. Não grupos. Para ele é importantíssimo ele passar para a fase de grupos. Entendeu? O cara tá ali brigando. Em relação ao Gustavo Henrique, tô falando que é a falha dele, eu vejo falha ali em vários setores. Né? Eu vejo falha no Gerson vindo caminhando, e tipo, ele ameaça e depois deixa o cara passar. Eu vi falha no Felipe Luiz, porque o Gustavo Henrique ele sai da posição dele, entendeu? Para cobrir a esquerda. Eu vejo isso nesse momento. Não estou falando que o Felipe Luiz errou, não é isso. Eu vejo erro de posicionamento ali, defensivo. E o Rogério Ceni tem que consertar isso o mais rápido possível. O mais rápido possível. Mas colocar a culpa do gol toda no Gustavo Henrique, não concordo. Até porque ele teve que pensar ali rápido. Foi o que o rapaz falou. Coisa de segundos, né? Uhum. Então, assim, ele deu o carrinho, mas o cara foi mais inteligente e deu o corte. Entendeu? Deu o corte e deixou ele ali sentado. Acontece, né? Mas no gol de cabeça, eu achei muita falha do Gustavo Henrique, né? Eu acho que, pô, um cara daquela altura ali, dar um mole desse, não pode isso acontecer. E a gente vem falando isso sempre, né? As bolas aéreas contra o Flamengo, cara, tá assim, uma área de risco, né? Total, né? Exato. É uma área de risco. Então, assim, eu acho que o que falta no Flamengo é essa parte defensiva, sabe? E eu acho que o Rogério Ceni tem capacidade de consertar isso, os jogadores têm capacidade de consertar isso também, tudo junto, como uma equipe formada. Bom, eu acho que são duas situações, né? Eu sou super contra ficar regulando o torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem o direito de criticar, assim como tem os torcedores muito pessimistas, tem os torcedores que são muito otimistas também, que tem muitas ilusões também, iludidos, né? Tem os pessimistas e os iludidos. E o legal é esse debate, sempre com muito respeito. Acho que tem que desfrutar, o torcedor tem que desfrutar da vitória. O Flamengo começa com 3 pontos importantes na Copa Libertadores, né? São pontos importantes para começar, para dar tranquilidade. Até porque se o Flamengo tivesse perdido ontem, tava um caos total, uma pressão absurda em cima do Rogério Ceni, uma pressão absurda em cima de todo mundo, né? Eu só quero assim pontuar 2 coisas. Eu acho que a gente pode, acho que o torcedor pode ficar feliz, bem feliz com a vitória, e pode ficar preocupado também com alguns erros que a equipe vem cometendo, né? Nem 8, nem 80. Eu acho que dá para fazer tudo. E naquela hora que você bate um papo sobre futebol, dá para falar sobre tudo. Eu vi um Rogério Ceni ontem na coletiva bem incomodado, principalmente com perguntas sobre os erros do sistema defensivo. Acho que teve uma resposta dele que eu não concordo, né? Quando ele disse, vai ter uma pergunta que eu fiz para ele, que eu perguntei para ele, eu falei, olha, quando você chegou na sua primeira coletiva, você disse que os erros defensivos eram um problema de sistema de jogo.
Mas hoje o Flamengo continua com esses mesmos erros defensivos e sofrendo muitos gols nos últimos jogos, né? E aí ele falou assim, eu não lembro bem o que eu falei quando eu cheguei. Não lembro, ele falou isso, eu não lembro bem o que eu falei quando eu cheguei, né? Então isso aí eu já fiquei assim, falei, pô, mandou mal falar isso, mandou mal. Aí ele falou, mas erros defensivos normalmente são problemas sim de sistema de jogo. Aí ele acrescentou assim, mas o Flamengo vem sofrendo gols, mas não, ele falou assim, mas a bola parada é diferente. Bola parada não é sistema de jogo, né? Pode não ser sistema de jogo, mas é treino. Bola parada é treino. E antes do jogo mesmo, o Ceni tinha dito que o Vélez não era uma equipe muito forte pelo alto, até por não ter jogadores altos, né? Ser um time mais baixo. A gente falou sobre isso ontem, né? E aí eu falei que o repórter lá argentino tinha falado que o Vélez tinha sim a bola parada e etc. Então, acho que são essas coisas que o Flamengo precisa ajustar. E o Ceni, ele está incomodado com as críticas, né? O tom das críticas, ele acha que está exagerado. Não só o Rogério Ceni, como a diretoria também acha que as críticas estão exageradas, né? É o que acredita a diretoria do Flamengo e é o que acredita o Rogério Ceni. Mas ele também precisa assumir alguns erros, né? Que é um time que tem erros, que é um time que precisa ajustar algumas situações, o que também, isso a gente não pode não falar, né? Não tocar no assunto porque incomoda. Exato. Isso está acontecendo. E, assim, o Vélez, algumas coisas eu fico preocupada a forma como são colocadas. Por exemplo, o Flamengo não ganhava 40 anos na Argentina. O retrospecto do Flamengo contra os argentinos é um retrospecto muito bom. Contra o Vélez é um retrospecto muito bom. Desses 40 anos, quantos anos o Flamengo não jogou na Argentina? Né? Flamengo e Vasco jogaram agora e não devem jogar mais esse ano, se não se encontrarem na Copa do Brasil. Aí vai chegar ano que vem, a gente vai falar, o Vasco está há 1 ano sem perder pelo Flamengo. Então, quando a gente fala, o Flamengo não ganhava na Argentina há 40 anos, mas nesses 40 anos foram quantos jogos lá? Então, isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer as avaliações. Uma vitória importante, né? O jogo mostrou também que o time do Flamengo é um time cascudo, é um time experiente, um time que não sofre, né? Sai atrás do placar, fica calmo, fica tranquilo, enfim. Claro que dá. O Flamengo de 2019 provou isso, né? Era um time de muita qualidade no pé, inclusive o Arão, que jogava muitas vezes chegou a jogar no início dele no Flamengo como terceiro homem de meio campo. Se você pegar as estatísticas do Arão em 2016, ele jogava na frente, criando, dando assistência, fazendo gol. Ontem ele apareceu dentro da área, né? Fez aquele gol, mostrando a qualidade que ele tem dentro da área. Então, é claro que dá. Dá para compactar e tem que compactar, não é que não dá. Porque senão o Flamengo vai sofrer muito sempre. Quando pegar equipes mais qualificadas, né, equipes mais prontas do que o time do Vélez, vai sofrer muito no contra-ataque, né? Principalmente contra times que conseguem se defender. O Flamengo tem grande dificuldade de jogar contra equipes que se defendem bastante. Então, isso já é uma dificuldade. Normalmente, essas equipes que se defendem bastante, elas têm um contra-ataque forte, principalmente quando elas são bem equilibradas. Então, claro que dá para compactar, tem que compactar. Esse é o momento, eu tenho falado isso, né? Esse é o momento do Flamengo crescer e crescendo na temporada, porque agora vão começar os jogos importantes. Antes, o Flamengo teve ali a final da Supercopa, mas eram jogos de carioca, jogos para você ir testando algumas coisas. E agora é jogo para o Flamengo ir crescendo, né? E aí, um superchat atrás, o rapaz falou sobre alguns jogadores que estão abaixo. Eu vejo muitas críticas ao Everton Ribeiro, e realmente o Everton Ribeiro está abaixo. Aquele gol que ele perdeu ontem, meu Deus do céu. Acho que é falta de confiança. Ele, em vez de finalizar, tentou passar a bola para o Bruno Henrique, não fez o gol, não passou para o Bruno Henrique, e se passasse também o Bruno Henrique estava impedido. Enfim, falta de confiança do Everton Ribeiro. O que eu não consigo entender é porque que o Ceni também não dá uma mexida ali. Eu acho que é muito injusto com o Pedro que está acontecendo, né? O Pedro, por mais que ele faça, por mais que ele entre, que ele faça gol, que ele jogue bem,
não sobra nada para ele do que 5 minutos. Exatamente. Né? Isso eu acho difícil, principalmente quando a gente tem um Everton Ribeiro que não está bem.